Olá, meus caros! Live das 18 horas, um conteúdo edificante. Vamos falar nessa oportunidade sobre música, música profana, música mundana. É pecado ouvir, é pecado tocar, é pecado apreciar, é pecado. Bom, antes de nós adentrarmos essa temática, ouça uma música que, inclusive, foi ou fez polêmica, porque um grupo gospel conhecido cantou a mesma. Quem vai interpretá-la é esse que vos fala, Bruno G. Claro, de uma maneira totalmente fora do padrão da original e também a afinação da própria música, né? Então ouça aí, depois eu volto para comentar sobre. Veja, e não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira, bailando no ar. Queira, queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente, tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Vamos dizer assim, pife a interpretação minha da música, né? Então, essa música, Tente Outra Vez, foi cantada pelo grupo gospel Voz da Verdade e causou uma certa polêmica no mundo gospel. Meu Deus, aonde já se viu cantar Raul Seixas, Tente Outra Vez, em igreja? Agora é o fim do fim. Até porque essa letra fala de Deus e muitos a interpretam que não seja o Deus verdadeiro, seja um sincretismo, porque Raul Seixas é satânico. Eu vou contar algumas coisas porque eu estudei Raul Seixas, eu já fui fã de Raul Seixas, eu escutei toda a discografia do Raul, então eu posso dizer alguma coisa, né? E também vou dizer a minha opinião sobre isso, porque extrapola até essa temática nossa aqui, que é ouvir e cantar ou tocar música mundana. No caso, em tela, é tocar e cantar música mundana dentro de igreja. Está virando uma moda. Tem a igreja do Kleber Lucas, que faz isso. O Caio Fábio também faz muito isso, lá no Caminho da Graça, né? Papo da Graça é o programa, o Caminho, os Caminhos da Graça. E dentre outros modernos cantores e pregadores, né? O sujeito que canta e prega vai tocar alguma música conhecida do mundo. Quando não é o Raulzito, é o Legião Urbana, o Renato Russo, ou algum outro cantor que fala de Deus, ou Roberto Carlos, tem muito disso, muito Roberto Carlos, até porque o Roberto Carlos ainda fazia música bastante gospel, gospel católica, né? Inclusive tem uma coletânea dele de mais de 20 músicas gospel católica. Ele até fala de alguma temática bíblica ali, de alguns assuntos, apesar de ele chamar Deus de você, que é outra polêmica também no mundo evangélico, Deus tem que ser chamado de tu és, e não de você, até nisso eu concordo um pouco, mas com relação a Legião Urbana, Renato Russo,
E Cazuza, o Roberto, ele faz ou fez músicas realmente com um estilo gospel da maneira católica, vamos dizer assim, de compor hinos, e obviamente falando de algumas passagens bíblicas. Inclusive tem um hino do próprio Roberto Carlos que ele fala da vida de Cristo, ele crê na vinda de Cristo. E tinha um hino dele que eu gostava muito, na realidade é uma música, Luz Divina. Bom, você que está chegando aí, deixe o seu like, se for entrando aqui no canal, se inscreva, depois eu vou ver as mensagens, né, as mensagens, e comentar algo das suas mensagens. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a questão da música mundana, do ouvir, do falar, música mundana, do tocar, do cantar, e cantar ou tocar em igreja. Bom, tem tanta coisa para falar, né? Bastante experiência nesse sentido, tanto de ouvir essas músicas, de conhecer um pouco elas, tanto de estar dentro de igreja e ouvindo elas indiretamente, e os instrumentistas se valendo da ignorância do povo, que não sabia exatamente que música estava sendo tocada, eles então tocavam. Não cantavam, mas tocavam. Bom, para quem não sabe, eu pertenci à Igreja Deus e Amor, fui membro, fui obreiro. Participei de muitas concentrações, eventos, congressos, e da turma conhecida de Sampa, ou seja, lá a família Miranda e a banda Jeová Rafá. Eu vou falar dessas experiências aí. Inclusive, eu cheguei a ver, antes de me converter, sabe quem cantando? A Baby do Brasil, aqui na minha cidade, em 2004. Aí a Baby já tinha se convertido. A Baby do Brasil, que era daquele grupo lá, muito famoso, na época da Tropicália, que tinha o Pepeu Gomes, e dentre outros, ela se converteu. Né? E ali ela cantava o gospel dela. Acho que alguma pintada do passado dela, porque, na realidade, algumas músicas, ela pegou a mesma instrumentalidade da época da banda secular ou mundana dela e colocou uma letra gospel ou cristã. Foi isso que ela fez. E a maioria desses artistas que se converte ao cristianismo, ele faz isso. O outro que fez isso, que é muito famoso lá, que fica dançando aqui, colar, né, acho que é da Bahia, né? Aquele que era do Olodum, aquele faz a mesma coisa, né? Que ficou conhecido com aquela música Deus, eu te amo tanto, tanto, né? Quando eu estava em igreja, iniciando, para depois ser membro, depois ser obreiro, eu acompanhei algumas pessoas tocando e tal. Alguns maestros, inclusive. Na maioria, eles tocavam hinos cristãos. Mas, principalmente a juventude, a garotada da minha idade na época, ou 5, 10 anos mais velha do que eu, já tocava alguns ritmos estranhos. E eu estava indo lá à igreja, eu percebia, poxa, acho que eu já ouvi essa música antes. Acho que eu já ouvi isso. E principalmente do rock, do pop, que eu conhecia muito. E quando eu era criança, eu escutava um pouco sertanejo. Da adolescência, dos 10 anos até os 16, foi muito pop rock, mas antes eu escutava um pouco sertanejo, também conhecia alguma coisa. Eu percebia que até no sertanejo tinha alguma coisa a ver. Aí participei de alguns congressos, a referida à banda lá, de Sampa, da Deus é Amor, Jeová Rafá, quer dizer, Deus é a cura. Né? E antes de eles tocar, ou quando estavam afinando os instrumentos, né, fazendo ensaio, eles tocavam sempre músicas mundanas, não cantavam, mas a gente sabia pelo toque. The Final Countdown, música da Europa, às vezes era tocada no início e no final. Imagine, os Beatles, e quem cantava era o John Lennon, dentre outras conhecidas, até mesmo aquela música do boxe, pam, 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 param. O nome dela é Eyes, de Olhos of the Tiger, os olhos do tigre, né? E era do Survivor. Então eles tocavam essa música, Survivor, sobreviver, né? E eu ficava pensando cá com os meus botões. A gente não pode, porque não podia, no regulamento interno da instituição, escutar música profana, que é chamada de música profana. Tanto ter um CD em casa como escutar no rádio. Não podia escutar música profana ou mundana. Mas eles tocavam. E aí eu pensava comigo mesmo, como que eles tocam? Eles devem ouvir. Porque como é que o sujeito vai tocar alguma música se nunca ouviu antes? Se não aprendeu a tocar, se para aprender tem que ouvir a música. E eu ficava lá com meus botões, porque o pessoal que pertencia a essa banda eram netos do missionário Davi Miranda da Deus e Amor.
filhos da Débora, no caso. Tocava o baixo, tinha um que tocava a bateria, e outra boa parte da banda era filhos do, que é membro da diretoria, do Luiz Rubio. Então, eles tocavam lá, uma boa, e ficava pensando comigo mesmo. Eles se aproveitam da ignorância do povo e tocam, escutam, e depois fica aí no RI dizendo que não pode escutar porque é pecado, porque é isso, mas para eles não é pecado, porque estavam não só entoando lá, como ganhando dinheiro com aquelas apresentações. Claro que durante o culto eles tocavam os hinos da Voz da Libertação, que era a gravadora, os hinos cristãos, né, corinhos cristãos, harpa cristã, cantor cristão, etc. Mas sempre no início e no final eles tocavam essa música. E aí eu comecei a duvidar um pouco disso, né? Mas não, durante a época que eu pertencia a Deus Amor, não escutei música profana, nem como quando era membro e nem, muito menos, quando era obreiro. Aí eu rompi em 2009, janeiro de 2009, certinho quando fez 4 anos. E comecei a escutar as músicas que eu escutava outrora, mas fazer uma seleção. Aquelas porcaria que eu escutava, que era porcaria meio punk rock. Eu não sei como é que eu fui entrar nisso. Eu fico pensando, por conta da revolta, rebelde sem causa, aquelas coisas todas. Eu achava interessante, era o lema do punk, né? Faça você mesmo. E por isso eu comecei a fazer música, né? Ou eu já fazia, mas fazia com mais frequência. Não, vou fazer eu mesmo, né? Porque esse é o lema do punk, e o punk só tocava com 3 acordes, né? Chama punk que é lixo, né? Porque só faz em 3 acordes de música, só em 3 acordes. E aquela berraçada toda e tal. E aí eu fui, obviamente, fazendo uma seleção e escutando algumas coisas mais equilibradas, relacionadas a love, 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 né? Amor, que não ofendesse claramente a Deus, que não fosse música que falasse de satanismo, ou coisa nesse sentido. E até hoje, volta e meia, eu escuto. Estou confessando, não estou aqui para ser hipócrita. Mas escuto muitos hinos também. Inclusive, essa semana escutei alguns hinos aí, alguns que eram até mesmo da Deus e Amor, da Voz da Libertação, alguns cantores que já saíram também, como Pedro, Paulo e Gabriel, que é ligado ao sertanejo. As músicas deles que eles faziam eram bonitas, mas se você for analisar algumas pegadas ali, instrumentais da própria música, você percebe que tem uma pincelada do sertanejo, de alguma música que algum sertanejo já gravou e tal. E isso virou uma tônica, virou, de fato, uma moda. Praticamente todas as igrejas fazer paródia, porque nada mais é do que paródia. Pega a música toda de um cantor famoso sertanejo universitário, e coloca uma letra. Agora estão fazendo até com a rocha, né? Quando pega um pouquinho, porque às vezes, por coincidência, pode ocorrer isso, é uma coisa. E eu estava falando dos hinos que eu escutava, das concentrações que eu ia. Tinha hinos, inclusive, um que eu escutava da Débora, que chamava Creio Sim, do álbum dela de 2006, e era uma música igualzinha a do Phil Collins. Só não me recordo o nome da música, mas era do Phil Collins que eu escutava. Phil Collins, para quem não sabe, era o baterista da banda Genesis. Um camarada um pouco antigo aí, só os mais antigos vão conhecer, né? E só tem música de amor. Ou quando não é amor, é crítica social, a maioria delas. É alguma reflexão boa, só pegar a tradição da música. Inclusive, a banda se chamava Gênesis, né? O início de Gênesis mesmo, o primeiro livro da Bíblia. Eu comecei a perceber que, na realidade, o que falta mesmo é equilíbrio. Exagero tanto de um lado como do outro é exagero. Quer dizer, na igreja que eu pertencia, não podia escutar, mas a turminha lá, os tocadores, que não eram também só os ligados à família Miranda, conheciam as músicas e tocavam, e ouviam. Não era pecado. Não era pecado porque ele não sabia que aquilo ali era a música do mundo. E que muitas músicas, que muitos cantores aí, gospel, já generalizando, já colocando para geral, que cantam, são na realidade paródia. A mesma instrumentalidade de algumas músicas do mundo. Inclusive, tem uma música também que eu estava percebendo que tem algo parecido. A própria Débora, que fala de Apocalipse, que é meio parecida com essa do Roberto Carlos, que fala um pouquinho do Apocalipse, que ele crê na vinda de Cristo e tal. E agora, é pecado ouvir música mundana? Se você julga que é pecado, não ouça. Aí será pecado. É o que diz aos Romanos 14. Aquele que coma sem culpa, sem julgar aquele que não come. Aquele que não come, não julga aquele que come. Fazendo uma analogia, uma comparação, você que não escuta música mundana, profana,
Não escute, se você acha que é pecado. Mas não condene aquele que escuta de uma maneira equilibrada. Não condene. Por quê? Não está na Bíblia claramente o que é mundano e o que não é. Aliás, qual é a música agradável e qual é a música que não é. Não está dizendo lá é pecado ouvir música. O primeiro criador da música foi Jubal, que é bíblico, criador de música, né? O instrumentista, podemos colocar assim. E tivemos vários instrumentistas, tanto sacros como não sacros, tanto sagrados como não sagrados. A música, quando ela visa atacar a Deus, ser satanista, aí é perigosa. Agora, uma música que fala de amor ao próximo, que faça uma crítica social, que fale de relacionamento, romance de um casal normal, sem apelar para outras coisas. Quando, inclusive, fala de alguma coisa de Deus, qual é o problema ouvir? Essa é a minha opinião depois de ter passado todas essas experiências e ver uma certa hipocrisia, que condeno, mas lá no fundo eles escutam. Principalmente aqueles que pertencem a bandas. Eles sabem como toca, como deixa de tocar. Essa é a grande realidade. E mesmo aqueles que condenam o rock dentro da igreja, mas vão lá tocar Nico e Tinoco. Cantar aquele sertanejo antigo, se você for analisar, é a mesma coisa, só mudou a letra. Uma dupla, melhor dizendo, que até um desses sertanejos acabou falecendo. Inclusive que tinha apartamento aqui no litoral de Santa Catarina. Eu me esqueci. Muito famosa, até que cantou com o Vitor e Léo. Então você percebe, é muito exagero, porque tudo é pecado, tudo é pecado. Ora, o que eu penso a respeito? Se é de modo privado, eu sozinho escutando e fazendo esse filtro, não tem problema. Agora eu vejo com maus olhos, esse tipo de música dentro da igreja. Eu vejo, um ambiente aberto. No entanto, a gente sabe que sempre houve. Então, quando não era tocar músicas mundanas, mas tocava de outras denominações ou da Igreja Católica, por exemplo, na minha não podia tocar de outras denominações, mas uma vez ou outra tocava lá o Marcelo Rossi. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Eu vi. Depois o próprio Marcelo Rossi foi gravar música do mundo evangélico também, né? Fez um álbum dividido, católicas e evangélicas, né? Um álbum ecumênico. Que muitos vão dizer, é pecado, você está com a mente cauterizada, o inimigo te enganou, você agora quer dividir as coisas. Uma fonte não jorra dois tipos de água ao mesmo tempo, ou é salgada ou é doce, porque esses são os argumentos que ele cita, não? Essa passagem está em São Tiago. Jesus disse para servir dois senhores, mas, contudo, todavia, nós não temos claramente na Bíblia o que pode e o que não pode com relação à música. O equilíbrio, nós temos sim o equilíbrio, que é um fruto do Espírito. Temos, se eu não me equivoco, um livro de Amós, que Deus não ouve determinados cânticos. Mas por que Deus não ouve? Porque são cânticos soberbos, são cânticos que não adoram a Deus de verdade e são geralmente de pessoas que dizem que estão adorando ao Senhor. Não é esses que já estão lá fazendo música para alguém da sua família ou para a sua esposa ou namorada. Não. A crítica do profeta, aqueles que dizem que estavam louvando ao Senhor apenas de lábios e seu coração distante. O profeta Isaías vai falar. Em Amós fala sobre os louvores que o Senhor não ouve, os ruídos desses louvores. Não ouve por quê? Não tem santidade, não é para louvar de fato o Senhor, é para se aparecer, é marketing, é soberba, tem ali o fito monetário tão somente, é para ganhar dinheiro em nome de Deus. Esses hinos não chegam diante de Deus mesmo, porque não é um hino sincero, não é uma música sincera. Engraçado que eles falam que é música mundana, mas tem muita música evangélica, dita católica, cristã, que é muito mais mundana que as músicas mundanas, seculares. A minha vitória tem sabor de mel, minha vitória... Essa letra, ela é bastante antropocêntrica. Antropo, homem, cêntrica, o centro do homem. Enaltecendo o homem. Agora nós temos que ter músicas cristocêntricas, colocando Deus e adorando de verdade, não movendo os lábios por mover. Né? E tem muita gente que canta para ter fama, não para louvar o Senhor de fato. E por isso que Jesus disse que o perfeito louvor sai das crianças, porque é um louvor sincero, louvor dos pequeninos. Diferente
adultos, entre aspas, né? Que às vezes são mais crianças do que as próprias crianças, por conta das suas próprias meninices e hipocrisias. São adultos infantilizados. Então, qual é a diferença da música Sabor de Mel, da Damares, né, da cantora Damares, né, para a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas? Parece quase a mesma coisa. Tem muita diferença. Ou a diferença é tênue, quase imperceptível, ou nem existe. O meu pensamento é o seguinte: desde que seja equilibrado, pode escutar. Agora, se você diz que não pode, é pecado, e se você ouve e aquilo que te condena, então não ouça. Agora, não condene aquele que ouve de uma maneira equilibrada. E não julgue, generalize aquele que ouve uma música equilibrada com os demais que não têm temperança, equilíbrio, que não fazem o filtro, tá? Porque isso é muito lamentável, muita condenação, né? Agora, com relação à voz da verdade, né? O grupo A Voz da Verdade, cantar a música Tenta Outra Vez. Eu estava vendo até a música, né? Eles cantavam até de uma maneira equivocada, fugida do tom, um pouco até desafinada e tal, ali o pastor Carlos, acho que é o nome dele assim, que eu nunca escutei Voz da Verdade. Conheço aquela música deles clássica lá, né? E tal. Eu já não lembro nem a letra, né? Mas eu conheço aquela música deles conhecida. E foi por isso que eu acabei, inclusive, sabendo que existia esse grupo A Voz da Verdade. Mas fora disso, nunca me interessou, nem na época que eu era membro obreiro e não escutava música profana. Eu escutava o tipo de música sacra, principalmente harpa cristã, cantor cristão. Que aí cabe também outra ressalva, né? Que eu acabei sabendo há poucos anos atrás que tem alguns escritores dessas músicas aí da harpa cristã, cantor cristão, poderiam ser maçônicos. E aí? E aí? O Raul Seixas é satanista, porque fez aquela música. Não pode escutar porque ele é satanista. E nós estamos escutando o hino da harpa cristã e do cantor cristão, que pode ser maçônico. Como é que fica? Até fiz essa pergunta para o pastor Moabel, numa live. Ele respondeu dizendo o seguinte: desde que a gente não saiba, bom é escutar. Por exemplo, você canta um hino da harpa cristã e você não sabe, não conhece quem fez, o autor da música, da letra e tal, tá tudo ok. Agora, se você sabe que o mesmo que compôs a música pode ter algum envolvimento com sociedade secreta, ou ser satânico, ou ser o que for, é bom não ouvir. Foi isso que ele disse. Até eu concordo, de parte. Mas só que aí tem um outro porém que muitos não pensam. Porque, por exemplo, essa música do Raul Seixas, Tente Outra Vez, ela fala do tentar novamente, do se levantar do chão. E para quem não sabe, o Raul Seixas tinha amizade com quem? Com Paulo Coelho, que foi o brasileiro que mais vendeu livros para fora, é um senhorzão aí, né, do mundo da literatura ou dos livros, e principalmente com alta ajuda, né? Só que o Paulo Coelho, realmente, ele é um sujeito bastante ecumênico, que fez uma série de sincretismos, inclusive nos seus livros que eu li, que ele crê em tudo, satanismo, budismo, fala de pastor evangélico nos seus livros, fala de catolicismo, enfim, faz uma salada mista, um sarapatel. Paulo Coelho foi ser amigo do Raul Seixas, né? E a maioria das músicas conhecidas do Raul foram feitas com a parceria com o Paulo Coelho. Você não equivoca aquela Gita, que fala do Bhagavad Gita, do hinduísmo, o livro sacro do hinduísmo, foi feito pelo Paulo Coelho. Então, o mesmo inspirou Raul Seixas, ou foi parceiro de Raul Seixas em muitas letras. Tá Paulo Coelho junto. Parece que foi o Paulo Coelho também que fez. Então, outra vez, é uma canção do cantor, presente no álbum novo Alien, gravado no estúdio CBD. E vamos ver os compositores aqui. Lançamento, ligada à canção, é a terceira mais conhecida de Raul. Ó, tá aqui, a composição: Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Mota. Ele fez essa música com Paulo Coelho. Era o que eu já pensava. E claro que tem um sincretismo ali. Aí muitos dizem que Raul Seixas é satanista, ou foi satanista. Foi. Pertenceu a uma sociedade secreta que tinha envolvimentos satânicos, entre aspas. Que aparece, inclusive, naquele documentário Início, Fim e Meio. O Raul fez a música intitulada O Diabo é o Pai do Rock. Ele falou: existem dois diabos, só que um parou na pista, um é do toque e o outro do exorcista. Ali ele falou do diabo,
da seita diabólica dele, entre aspas, mas que não era um diabo convencional, conhecido das igrejas, que era expulsado, mas sim um diabo da sabedoria. Só que muitos também não sabem um outro detalhe, aliás, ali eu disse que o diabo é pai do rock, quando a música é rock do diabo, que o Raul Seixas, no início da sua carreira, quando ele tinha uma banda chamada Raulzitos e os Panteras, até antes, me parece, né? Ele participou da Jovem Guarda, depois com essa banda, ele casou-se com uma filha de um pastor protestante nos Estados Unidos. E teve uma filha, que hoje tem 50 e poucos anos. E naquela época o Raul estava meio loucão, né? Mais ou menos meio loucão, aí se apaixonou por ela, era muito bonita, olhos azuis e tal. Ele cortou o cabelo, e ele fez a barba. E naquela época acho que ele nem estava começando a deixar, tinha uma barbinha rala, vamos dizer assim. Não tinha deixado aquele barbão. Aquele barbão foi no final da década de 70, 80. Então, sem barba, foi estudar, prestou vestibular, passou em direito, para mostrar para o sogro que ele era um bom partido, um partidão, que não era qualquer um, não era um vagabundo. Então casou com ela, aí o sogro deixou. Ficaram lá há cerca de 1 ano, 2 anos, teve a filha e começou a estourar com algumas músicas que ele fez. E aí ele começou a se distanciar um pouco da mulher, parecer muito, até que a mulher disse que bastava, já era. Não queria mais, ou era ele e o rock, ou ele e ela. Ou seja, ou era ela ou o rock. E o Raul escolheu o rock. E aí ela decidiu que não só ia separar dele, mas também que ele não teria mais direito a ver a filha. E aí ele mandava alguns áudios em inglês para ela, para falar. Até que ele começou a se enveredar bastante no mundo do rock. Encontrou uma outra nos Estados Unidos também, que era irmã do guitarrista da banda dele. Aí já estava como Raul Seixas. E nessa época ele já estava bastante loucão mesmo, já com Paulo Coelho, bebida, drogas, etc, etc. E dizem alguns amigos que ele se aprofundou nesse mundo por conta da mulher ter proibido ele de ver a menina que ele amava. Inclusive, nesse documentário, a filha dele, a primogênita, fala em inglês, ela não sabe falar português, e conta que sofreu muito por não ter o pai presente, conta que não quer mais saber de nada disso, não quer mais saber de falar do pai, porque é muito doloroso para ela, tudo, claro, legendado, né, porque não entendo muito inglês, que eu vi. Últimas informações que eu vi, ela estava até brigando por alguns direitos autorais do pai, junto com as outras 2 irmãs, porque ele teve uma outra, uma norte-americana, né, segunda, porque ele gostava só de mulher internacional, e foi ter uma outra menina com uma carioca no Rio, inclusive é DJ. E essa segunda mulher, a segunda filha dele, já deu, se ele tivesse vivo, ele já tinha um neto, já deu um neto para ele, entre aspas, que é a cara dele quando ele era novo, moço. Não tinha barba, não tinha nada, até era um cara de presença. Né? Ele fala que o Raul Seixas é satanista, mas na realidade ele era um sujeito ecumênico, ligado ao sincretismo, coisa dessa natureza. E aí se juntou com Paulo Coelho, então se perdeu muito nesse sentido. Mas ele conhecia o Evangelho. Ele foi casado com uma filha de um pastor. E aí, nessa época que ele fez essa música, Tente Outra Vez, eu tenho que ver que ano que é essa música, ver se eu consigo aqui. Ele, obviamente, fez pensando um pouco também nessa vida, né? Vamos ver que ano que é, data de lançamento, 1975. Já era quando ele começou a fazer fama. E possivelmente já tinha a filha dele, né? Vamos ver quando que nasceu a filha do Raul Seixas. O nome da filha dele é Scarlett Walker Seixas. Ele teve ela em 76, foi na época que lançou a música. Ela tem 43 anos, vamos ver se é a outra. Será que é a Simone André Wisney Seixas e a outra é a Vivian. É uma linha um pouco tênue da questão de dizer, porque foi sincretismo, porque foi satanismo. Alguma experiência dele. Aí ele falou, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Porque ele conhecia alguma coisa da Bíblia. Ele leu a Bíblia. Ele casou com uma filha de um protestante, um pastor. E dizer que tem fé em Deus, qual é o problema? Tenha fé na vida. Se a gente for interpretar a vida, quem é a vida? É Jesus Cristo. Se você for fazer uma leitura racional, você percebe que não tem problema nenhum. Se você fizer uma interpretação bíblica de vida. Agora, se você tem uma outra concepção de vida, aí é um problema de cada um. É uma letra que vai depender da interpretação? É verdade.
Mas se você é cristão, você vai escutar ela, vai não, ter fé, vou me erguer e tal. Inclusive, essa música foi trilha sonora na época da recuperação do Ronaldo Fenômeno. Ele tinha caído e tido feito várias operações no joelho, até que ele conseguiu se recuperar e em 2012 ele foi campeão do mundo, né? Pentacampeão. E essa música eu me recordo que estava nos comerciais ligado ao Fenômeno, tentei outra vez, do Raul Seixas. Agora, voltando tudo, já falei demais, né? Eu acho certo cantar música secular ou mundana na igreja? Não acho certo. Escutar em casa, fazendo filtro, não vejo problema. Ou em casa, ou em outro ambiente que esteja você, ou pessoas que estão na mesma, vamos dizer assim, vibe, ou no mesmo pensamento que o seu. O que não pode é extrapolar os limites. Esse é o pensamento. Agora, você vai escutar só gospel, tem tanta porcaria gospel, tem funk gospel, tem rock gospel, tem vários tipos de estilo gospel. Tem essa coisa aí que eu não acho boa, que é a questão da teologia da prosperidade, da exaltação do homem, de ter vitória, de confissão positiva, etc., que estão na maioria das letras. Eu me recordo que eu cheguei a escutar uma vez Daniel e Samuel, e tinha uma música do Daniel e Samuel que dizia, quando eu escutei aquilo, eu parei. Na época que eu era membro, eu parei. Eu disse o quê? Essa música não tem fundamento bíblico, dizendo que as bênçãos de Deus estão correndo atrás de nós. Que eu saiba, a Bíblia diz que é para a gente correr atrás da bênção. Chegai-vos a mim, chegaria a vós. Que a bênção é Deus. Né? E não Deus vindo atrás de nós. Deus não vem. Se nós não for até Ele, nós temos que fazer a nossa parte. Ele não pode inverter os valores. Não pode inverter. Deus pode, sim, trabalhar para que a gente chegue até Ele. Mostrar ou revelar Ele a cada um de nós. Agora, ele vir forçar, ele não força. E muito menos ele vai jogar bênçãos e bênçãos atrás da gente. Apesar dele ser misericordioso e bondoso, que vai chover na horta do bom e do ruim, ou do mal, e também faz o sol nascer na horta do bom e do ruim, ou do mal. Ok? Então, esse é o meu pensamento. Equilíbrio. É pecado ouvir. Se você julga que é, não ouve. Agora, não condena aquele que ouve de modo equilibrado. O pecado seria exatamente o extremismo disso. Né? Ficar ouvindo coisas que não agradam realmente a Deus, músicas satânicas, etc, etc. E com relação à igreja, eu não estou em igreja mais, né? Mas não acho certo. Não queria, por exemplo, ir no culto e estar lá, em vez de estar escutando a palavra de Deus, um hino que enalteça a Deus, escutar Raul Seixas. É para escutar Raul Seixas, escuta em casa. É para escutar Renato Russo, escuta em casa. Lá eu quero ouvir exatamente um hino para Deus, para enaltecer o nome do Senhor e ouvir a pregação. É isso que eu quero, se eu for para uma igreja. Se eu for para um ambiente que fala de Deus lá, alguma coisa. Até porque, quando a gente presta um culto para Deus, tudo tem que ser separado, santificado. Começar a fazer lives aqui de culto, eu não vou colocar no início da live a música do Raul Seixas. Não, tentar colocar hinos. Inclusive, tem até vídeos antigos, se você for procurar. Eu faço uma espécie de culto com um hino, porque um hino, depois uma pregação, no final a oração. Pronto. Porque, outra vez, vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Tem que ter uma diferença, assim, para prestar um culto a Deus. O culto tem que ser racional. Só que você não vai ficar 24 horas prestando culto para Deus. Tem um momento para prestar o culto a Deus. Assim como tinha um momento na época da igreja primitiva, do Velho Testamento, em sacrifício, etc. E Deus sabe todas as coisas. Claro que a gente tem que pensar em Deus, não só pensar, procurar praticar aquilo que manda a sua palavra. E isso aqui agrada. Isso que é o perfeito louvor. Isso que é louvar a Deus também, né? Se a gente for parar para analisar. E não simplesmente cantarolar. Ah, Jesus está aqui, ah, isso, aquilo, aquilo outro. Então, tudo com equilíbrio. Deixa eu ver a mensagem de vocês aqui. Eu sei que é uma temática forte, polêmica. Sei que tem várias pessoas aqui de vários credos, né? Eu vejo não só cristão. Mas decidi falar desse caso exatamente porque eu vi aí a polêmica. Até eu comentei, acho que numa outra live. Mas eu não falei assim com mais detalhes do que eu pensava sobre, né? Vamos ver aqui. O pessoal aqui deve estar descendo a lenha aqui, né? Oh, tem bastante mensagem aqui. Boa noite, Lívia.
Aparecida, boa noite. A paz do Senhor para todos, Rosineide Dias. Gostei do assunto, bem-vinda. Sinceridade é tudo, Bruno, sim. Não, da flor não escuto. Aparecida, boa noite. Não é, mas faz a pessoa que é quer praticar, vai perdendo a fé. Sim, a questão é o equilíbrio, exatamente, o Edson. O equilíbrio da pessoa. Se ela escuta uma vez ou outra, e com um filtro, não tem problema. O problema é ficar escutando músicas que afastam mesmo ela de Deus. Tem músicas que são apelativas. E não escutar hinos, né? Uma vez ou outra eu escuto. A música e o hino. Os gospel é só para ganhar dinheiro. A Joana diz, eu prefiro o Amado Batista do que a Flor de Lis. Como é que é a música do Amado Batista? Princesa. É, eu nunca escutei, mas eu ouvi os outros escutando. Né? É mais teatro do que música, sim. Depois começaram com essas músicas gospel, bagunçou as igrejas e cobre bem caro. É verdade. A mesma coisa, uma galinha cuidar de patinhos. Eles vão falar um com o outro, nós somos pato e nossa mãe galinha. Nós entramos na água e a mãe não. É assim está o povo que chama evangélico. É. Boa noite, Vilma. Bruno, de que Deus ele falava, não entendi. Ah, ou da música do Raul Seixas, né? Verdade, Aparecidos que gosta de funk. Jesus. Falou bonito. Boa noite, Isabel Gama, Rosineide. Eu nunca gostei do funk do Brasil. Agora, o funk original, que é a música de James Brown, aquela I feel good, so good I would, aquilo ali é o funk original. E veio para o Brasil, distorceu-se todo e virou um funk bem pervertido, né? Tem um funk proibidão. Agora está tendo funk melody, um pouco mais equilibrado, que até tem algumas mensagens, mas, contudo, todavia, tem muito proibidão a lá Mr. Catra, né? Que eu falei que ele pode ter sido salvo, que a filha pediu para ele aceitar Jesus. No entanto, a obra dele aqui na Terra, com letra, realmente é bastante perversa. Eu nunca fui adepto, nunca gostei, porque tem coisa que não me desce mais. Eu vejo muitas músicas do funk ser parecida ao punk que eu escutava. Tem até alguma coisa a ver. Letras pesadas, às vezes não só de protesto, mas também de prostituição, etc, etc. Não me desce bem. Essa é a minha opinião. Villanelle. Tem como você mandar um oi para minha prima, Júlia Marques, ela é muito sua fã. Oi para a prima da Villanelle, Júlia Marques. Olá. Ó, João Maria está aqui, né? Tem como orar pelo meu irmão Altílio também. Depois a gente pode orar. Então, meus caros, meu pensamento é esse, sobre isso, tudo com equilíbrio. Agora, imagine você ir para um culto e tá lá, de vez, ter um hino adorando ao Senhor, um hino da harpa cristã, que tem muita som de Deus mesmo, e você está lá escutando lá um rock pesadão, um blues, você está escutando lá um funk, né? Ah, mas está falando de Jesus de alguma maneira. Ah, inclusive, eu estava vendo os cultos, não sei se aquilo pode ser chamado de cultos, né? Mas vamos lá colocar os cultos do Caio Fábio. Sabe qual é a música que eles estavam cantando? A música do Armandinho, que mora aqui em Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Isso em culto, pelo amor de Deus, isso parece mais, né, uma casa de shows, um bar no veraneio. Geralmente o pessoal aqui do litoral curte o Armandinho no veraneio. Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Só porque fala de Deus, simplesmente falar de Deus não quer dizer nada. E essa música eu não consigo interpretar ela como adoração a Deus. Eu vejo mais a música do próprio Raul Seixas, que é uma música que serve de inspiração ou serve
para autoajuda e fala um pouco de Deus no sentido de ter fé mesmo nele para vencer, do que essa do que Deus desenhou, né? Ah, porque Deus nos fez? Ah, Deus nos fez. Mas o Armandinho está falando ali na música é de uma mulher bonita, sensual, que ele conquista, quando Deus te fez, ele está namorando e tal. Aliás, será que eu estou equivocado? Na letra dá a entender isso, mas acho que ele fez para a filha dele. Acho que foi. Acho que tem a ver com a filha dele, se eu não me equivoco. Faz muito tempo que eu ouvi ele falar sobre isso, até porque na minha adolescência eu escutava Armandinho, quando eu não era cristão. Mas só que o mesmo Armandinho fez uma música, fuma, 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 folha de bananeira, fuma na boba só de brincadeira, fuma, fuma, vamos fumar, mas a folha de bananeira é outra coisa que ele ia fumar, né, e que ele fuma, né? Inclusive ele teve depressão, acabou se separando. E na época que ele estava com uma certa fama, algumas músicas dele foi para a trilha sonora de novela na Globo, teve no Faustão e tal. Tá, deixa eu ver aqui. Eu sou música, violinista, guitarrista, sinto saudade dos hinos, relaxos dos hinos, sim. Isabel, boa noite. Amo te ouvir, trabalho em Angola e estou de férias no Brasil. Obrigado, boa noite, Maria Eliodora. Pode não escutar funk, Felipe? Eu não gosto muito do funk, né? Agora, em igreja, se você quer escutar, é o seu critério. Agora, em igreja, nem funk, nem rock, nem nada secular, mas sim hinos de Deus que louva a Deus, porque ali é um culto a Deus. Não é você estar em casa, querer se distrair, se relaxar um pouco, estar estressado. Não, é um culto. O culto é diferente de qualquer outra coisa. A Bíblia diz, apresentai os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É racional, inteligência, e ele não pode ser de qualquer maneira. Está em Romanos 12, 1. Boa noite, Beatriz. Boa. Deus não namora ninguém. Quando Deus se desenhou, ele estava namorando. A Beatriz conhece o Armandinho aí, pelo menos ela já deve ter ouvido falar, se não foi em algum show dele, né? Ele é de Porto Alegre, só que mora na Praia Brava, não sei se é a Praia Brava de Itajaí ou é de Florianópolis, que tem Praia Brava também em Floripa. Acho que é de Itajaí que ele mora. Ou morava até um dado momento. E o Caio Fábio coloca na música dele lá, começa o Caminho da Graça colocando essa música. Mas por que ele coloca? Porque o filho dele é musicista, é músico, um dos filhos dele, né? Aí começa sempre os papos da graça, né? Papos da graça, né? As pregações do Caio Fábio, assim, com Armandinho. Ó, Beatriz conhece e adora o show dele. Uma coisa é você ouvir ele, lá os shows dele, né? Outra coisa é você ir numa igreja e escutar o Armandinho tocando. Eu acho isso muito complicado. Claro, concordo com você. Deus é verdadeiro, admite palhaçada dentro da igreja, principalmente na hora do culto. A gente pode extrair algumas mensagens interessantes das músicas seculares? Claro, podemos. Agora, o contrário, ou não sendo isso, fica complicado. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui já de live. Já estamos quase 1 hora de live. Eu já vou para encerrar aqui essa live. Às 22 horas, eu volto com outra live uma live um pouco mais longa. E a gente vai falar de outras coisas. Deus abençoe aí a Vila Nelly. Deus possa abençoar o irmão dela bastante. Também a Júlia, que estava aí presente. E até uma próxima. Talvez na outra live lá até faço oração. Agora, nessa aqui, já pediram aqui, não é uma live de oração, né? Ou que possa ter. Abraço, deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima.